É importante que as pessoas que estão nos vendo agora entendam qual é o papel do jornalismo, não só no Brasil, o papel do jornalismo no Brasil e no mundo. O papel do jornalismo é basicamente publicar fatos. É isso que o Intercept vem fazendo desde o dia 9 de junho e posteriormente com os seus parceiros. Nós temos nesse momento 8 redações de veículos brasileiros e estrangeiros trabalhando no arquivo da Vaza Jato. Dezenas de jornalistas já tiveram acesso ao material da Vaza Jato. Então, toda a tese inicial desejada pelos atores das conversas, principalmente o ex-juiz e atual ministro do Bolsonaro, Sérgio Moro, de que nós estivéssemos fraudando conversas, inventando diálogos, ela claramente agora foi por água abaixo. Ou nós acreditamos que existe um complô completamente absurdo de 8 redações, de 8 instituições de jornalismo brasileiras e também estrangeiras, de dezenas de jornalistas, cada um deles com as suas visões de mundo, com as suas opiniões políticas e ideológicas, olhando esse mesmo material, com acesso a esse mesmo material, produzindo as reportagens que nós, do Intercept Brasil, e os parceiros estão publicando. Essas conversas mostram como a Lava Jato funcionou de fato. Essa é a grande diferença. Antes nós tínhamos a imagem da Lava Jato, construída e autoconstruída por eles próprios. Uma imagem que foi vendida para a população brasileira como se aqueles 14 ou 15 procuradores do Paraná fossem o combate à corrupção no Brasil. Ninguém mais poderia combater a corrupção no Brasil, só eles. E todo mundo que se colocava contra eles estava a favor da corrupção. É uma lógica bastante simples, bastante absurda, mas que infelizmente foi comprada como moeda, como versão de face, por boa parte da imprensa e por boa parte da população brasileira. Uma boa parte da população brasileira não confia mais na justiça há muito tempo. Nós estamos mostrando por que a gente tem que desconfiar da justiça, né? Porque os operadores da justiça, os operadores do direito, muitas vezes, e é evidente em tudo isso que nós já publicamos, agem ao atropelo da lei, ou ilegalmente, para ser mais claro para as pessoas que estão nos ouvindo em casa. Ex-presidente dessa casa, Eduardo Cunha, foi preso, o ex-juiz Sérgio Moro aconselhou que não se recolhesse o celular dele, que estava sendo usado há 11 meses. Até hoje sem explicação. A reportagem que foi publicada pelo BuzzFeed News, em parceria com o Intercept, graças aos arquivos da Vaza Jato. A gente viu que, às vésperas da eleição, quando o ex-juiz Sérgio Moro vaza ou levanta sigilo, né, que é um outro tipo de vazamento que a gente tem, né, esse levantamento de sigilo combinado também, da delação do ex-ministro Antônio Palocci, o próprio, então, juiz Sérgio Moro dizia que aquela delação era fraca. O Ministério Público Federal não aceitou a delação do Palocci. E, no entanto, essa delação foi publicizada para a população brasileira às barbas da eleição, uma eleição a qual o ex-juiz depois se beneficiaria com um cargo público de ministro da Justiça. O que nós temos ali, nos arquivos da Vaza Jato, são procuradores se aproveitando da fama pública que tiveram, da exposição pública que tiveram, quase em conteste, intocáveis, não podiam nunca ser criticados, se aproveitando inclusive financeiramente, como o procurador Deltan Dallagnol faturando R$500 mil por ano com palestras. Isso é ilegal? Não. Isso deveria ser ilegal? No meu ponto de vista, deveria. Isso é imoral e antiético e vai contra o que eles próprios pregaram enquanto corpo da Lava Jato? Absolutamente sim. O procurador fez uma palestra, inclusive clandestina, para bancos, em 2018, ano eleitoral, para falar sobre Lava Jato e eleições. O próprio procurador e seus colegas que construíram a história da Lava Jato estavam falando clandestinamente para banqueiros, possivelmente sobre o futuro e não sobre o passado. Porque eu não posso imaginar que banqueiro tem interesse no passado. Quem tem interesse no passado é historiador, jornalista, né? Esse tipo de gente. O banqueiro está preocupado com o futuro, né?
Não posso imaginar que o Deltan Dallagnol tenha ido falar com banqueiros para contar uma historinha. A própria Lava Jato denunciaria a Lava Jato em ocasiões como, por exemplo, a tentativa dos procuradores, de 2 procuradores, de usarem as esposas como laranjas em empresas de palestra, porque eles próprios não poderiam ser titulares administradores dessas empresas. O que a Lava Jato diria sobre a Lava Jato em ocasiões como essa? Nós temos vazamentos seletivos de informação, que era uma coisa bastante evidente que acontecia, né? E lembrando que jornalista que publica informação vazada não comete nenhum crime, mas funcionário público que tem o dever de manter o sigilo sobre informações eventualmente sigilosas e as vaza, comete sim uma ilegalidade. Essa é a grande diferença entre o trabalho de jornalistas e o trabalho de procuradores. Procuradores que confessaram nos diálogos, nos arquivos da Vaza Jato, que vazavam sim, seletivamente informações para, aspas deles, colocar possíveis colaboradores de joelhos, deixá-los sem saída, construindo uma narrativa de modo que esses possíveis colaboradores pensassem que, sem saída, precisavam delatar. E, a partir daquilo, começava-se uma negociação de delação, forçando sabe-se lá o quê, e talvez saberemos lá o quê, porque talvez publicaremos futuramente mais reportagens também sobre esse tema dos vazamentos e das delações. Eles não dizem que os diálogos são falsos. Eles não disseram até hoje que uma linha do que nós publicamos é mentira. Eles dizem que não reconhecem a autenticidade. O que são coisas completamente diferentes. Nenhuma frase publicada até agora foi desmentida por nenhum dos interlocutores que aparecem nos diálogos. Pelo contrário, nós tivemos vários interlocutores confirmando as frases. Nós tivemos uma procuradora da Lava Jato, Jerusa Viecili, pedindo desculpas aos familiares do ex-presidente Lula por terem, como eu tenho usado essa expressão, pisoteado em cadáveres, quando eles, da morte do neto do ex-presidente Lula, da esposa e do irmão, comentam coisas que eu prefiro não trazer de novo a público, e quem tiver interesse em ler, pode ler as matérias do Intercept de seus parceiros sobre esses dias. Nós tivemos várias pessoas confirmando, inclusive procuradores, a autenticidade das conversas. Nós tivemos, inclusive, o apresentador Fausto Silva, que aparece nos diálogos da Vaza Jato, e quando contatado pela reportagem da revista Veja, quando publica a primeira reportagem em parceria com os nossos jornalistas, o Fausto Silva diz sim, eu tive esse diálogo com esse procurador. Esse diálogo é autêntico. Deputados, por exemplo, que disseram que nós somos criminosos e deveríamos ser presos, como a deputada Joyce Hasselmann, ela poderia aparecer aqui, repetir essa tese para nós entendermos de onde veio essa tese, né? O vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara, o Carlos Jordi, ele defendeu o fechamento do Intercept Brasil. O do Intercept Brasil não vai fechar, Carlos, mas a Vossa Excelência pode ocupar uma cadeira, se inscrever. Eu não sei exatamente como é que funciona aqui o trâmite, mas eu tenho certeza que muita gente aqui já é experiente nisso. E dizer por que o senhor acha que nós temos, né, Vossa Excelência acha que nós temos que fechar o Intercept Brasil. O deputado Felipe Barros, ele pode comparecer aqui também, ele pode explicar por que ele pediu a PGR e a nossa prisão. Eu acho que é importante que a população brasileira tenha desses deputados que foram votados por vocês, né? Vocês estão nos assistindo, vocês escolheram essas pessoas que deveriam estar aqui hoje, em nome do interesse público, fazendo as perguntas, as acusações que já fizeram muitas vezes online. E também gostaria de convidar a deputada Carla Zambelli e o deputado Kim Kataguiri, que também são muito críticos à Vaza Jato. Gostaria que eles expusessem aqui as suas perguntas, as suas dúvidas. Eu tenho o dia todo para ficar aqui, não tenho pressa nenhuma, não estou com fome, não estou com sono, não estou com sede. Então, se eles estiverem ocupados, eu posso esperá-los, e qualquer outro deputado que tiver interesse em ouvir o que o jornalismo do Intercept tem para dizer.